Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, position e swing trade. Hoje eu vou fazer uma análise do terceiro trimestre, ou seja, o T3, de 2020 da empresa Tecnos. Lembrando que para quem já é inscrito, a Tecnos é uma das empresas que nós fizemos na análise na série com empresas com ações com valores até R$2. Eu vou deixar, inclusive, para quem não viu a série e quer pelo menos ter uma noção das empresas que nós temos com valor de até R$2 no nosso mercado de ações brasileiros, eu vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou banco que horas sejam citados. Aproveitar também para agradecer aos inscritos, continue divulgando os nossos vídeos e aos novos que estão chegando no canal agora e aos novos inscritos também. Muito obrigado pelo carinho, né, de certa forma. E aqueles que estão chegando no canal pela primeira vez que não estão inscritos, se inscrevam para receber as atualizações de nossos novos vídeos. Então, vamos para a análise da Tecnos, que é uma empresa de relógios, né? Não é apenas uma empresa de relógios, hoje na realidade ela tem no seu portfólio uma série de outras empresas ligadas à área de vestuário, inclusive, tá? A Tecnos é uma empresa que foi fundada em 1900 na Suíça pelos irmãos, né, na realidade, Gunzinger, imagino que seja assim, se não for me desculpem, e em 1958 ascendeu ao Brasil, ou seja, ela veio para o Brasil em 1958. Em 1900 iniciou a fabricação de relógios de pulso, em 1918 abriu seu primeiro ateliê de relógios de bolso, em 1924 fez no registro oficial da marca Tecnos, que é um termo grego, tá? Quem quiser, a título de curiosidade, dá para procurar no Google. Em 1945, torna-se uma marca internacionalmente reconhecida pela qualidade e preço de seus relógios. Em 1958 chega ao Brasil e em 1970 se consolida no Brasil. Em 1973 passa a ser o seu maior representante de vendas, com mais de 1 milhão de relógios vendidos por ano aqui no Brasil. Em 1984, ela inaugura sua fábrica em Manaus e se consolida como líder no ramo com a linha Skydiver. Muita gente deve se lembrar desse relógio, imagino eu. Em 1994, o senhor Mário Götze, não sei se exatamente o nome, o senhor Mário, né, adquiriu o direito da marca para o mundo. Um detalhe curioso que eu vi fazendo as pesquisas para poder montar esse review para vocês da empresa, antes de iniciar a falar propriamente dos números da empresa nesse ano e principalmente nesse terceiro trimestre de 2020, é que não tem nenhuma informação a mais da empresa a partir de 1984, tá? Eu não achei nada, ou melhor, desculpe, a partir de 1994. A linha do tempo da história da empresa termina aí. Fica até uma recomendação, né? Sei lá, uma ideia para se alguém de repente que faz parte do time da Tecnos Group, né, que é um grupo hoje em dia, peça para o pessoal do site ou para o pessoal relativo a fazer esse tipo de marketing da empresa, relativo à apresentação no site, que insiram as informações da empresa após isso, que tem bastante coisa, imagino eu. Bom, hoje em dia a Tecnos é um grupo
na qual ela representa várias outras empresas no Brasil, como a Mormei, a Fóssil, a Diesel, Marc Jacobs, Aloha, Touch, entre várias outras, né? Ela deixou de ser uma empresa exclusivamente de relógio e passou a ser uma empresa ligada também à área de vestuário. A Técnicos teve seu IPO em 2011, ou seja, passou a ser listada na Bolsa de Valores brasileira em 2011. Ela faz parte, ela estava no novo mercado. As suas ações têm um tag along de 100% e um free float de 54,1%, ou seja, um free float bem razoavelmente bom para quem quiser negociar as ações da Técnicos. O fechamento da cotação no dia de hoje, que eu estou fazendo o vídeo, que é no dia 22, ótimo, no dia 12 do 11 de 2020, as ações fecharam cotadas a R$ 1,11. No release da empresa, ela colocou como destaques para o trimestre a redução da receita líquida em torno de 8,4% no terceiro trimestre de 2020, isso devido ao impacto do Covid-19, que teve um impacto em cima de todas as empresas que estão listadas na Bolsa, né, como nós vimos. Teve empresa que caiu mais de 60%. Crescimento no preço médio de 5,3% e queda no volume de vendas da ordem de 15,5%. Houve um crescimento de 4,7 pontos percentuais na margem bruta e 0,5 milhões de lucro bruto quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. Redução de 34,1 ou 12,1 milhões no SGIA, vamos marcar esse cara aqui, né? Esse tal de SGIA, pelas ações de preservação de caixa. O EBITDA ajustado positivo para 10,1 milhões no terceiro trimestre de 2020, isso aqui também vai ser algo que a gente vai olhar com um pouco mais de cuidado, e o endividamento líquido da ordem de 65,7 milhões no terceiro trimestre de 2020. Bom, o SGA, para quem não sabe, é o termo referido a despesas com venda, despesas despesas gerais, né, e despesas administrativas, que normalmente é um dos principais custos na produção, né, apresentados na demonstração de resultado das empresas. E um dos motivos de eu ter marcado o EBITDA ajustado positivo é que ele deu um salto muito grande nesse ano, né, em relação ao ano anterior. E eu não marquei aqui, mas é importante olhar o endividamento líquido da empresa, que ficou, como eu disse, em torno de 65,7 milhões no terceiro trimestre de 2020. Então vamos olhar agora para os números propriamente dito e vamos tentar identificar as informações que foram passadas inicialmente como destaques. Bom, vou marcar aqui para a gente duas colunas importantes, né? Que são a de diferença em relação ao terceiro trimestre de 2019 e terceiro trimestre de 2020 e a comparação dos 9 meses do ano de 2019 em relação aos 9 meses do ano de 2020. Então nós temos uma receita bruta que no terceiro trimestre de 2019 era da ordem de 87,5 milhões e que reduziu para 76,9 milhões com uma queda de 12,1%. Houve uma queda também de 8,4% da receita líquida em relação ao terceiro trimestre de 2019. Houve uma melhora no lucro bruto da empresa, apesar de ter sido pequena, mas houve de 1,4%, saindo de 32,3% para 32,8%. Houve um aumento também, uma melhora nas margens brutas. O SGA, que a gente citou lá, que são aquelas despesas,
teve uma redução, né, em relação ao terceiro trimestre de 2019. A margem líquida teve uma melhora de 9 pontos percentuais. O EBITDA ajustado saiu de 1,2 para 10,1, uma melhora de 767,2%, aumentando a sua margem EBITDA ajustado de 1,6 para 15,2, ou seja, uma melhora de 13,6 pontos percentuais. Aí aqui ele tem a informação como eles, carro-chefe são os relógios, né? O volume de relógios vendidos até o terceiro trimestre de 2020 foi de 502 relógios, que foi menor do que o volume vendido no terceiro trimestre de 2019, que foi de 594, uma queda de 15,5%. Essas informações a gente já tinha visto boa parte delas na apresentação inicial. Porém, houve uma melhora no preço médio dos relógios, que no terceiro trimestre de 2019 era da ordem de R$ 145,00, e no terceiro trimestre de 2020 esses valores passaram a ser de R$ 152,00 por unidade vendida. Fazendo uma comparação ano a ano, 2019 e 2020, houve uma redução na receita bruta da ordem de 40%, isso é claro que impacto do Covid, né? Normal. Isso já era esperado desse resultado na boa parte das empresas, né? Apesar que nós tivemos empresas na Bolsa que apresentaram, mesmo com todas as adversidades, resultado positivo, mas essas foram as exceções, né? A receita líquida teve uma queda em torno de 40,1%, lucro bruto teve uma redução não tão grande, dado ao aumento do lucro bruto trimestre a trimestre de 2019 a 2020, com uma queda apenas de 10,7%. A margem bruta teve uma melhora em relação em 2020, saindo de 28,4% para 42,4%, ou seja, uma melhora de 14 pontos percentuais. O tal do SGA teve uma melhora, né, nos seus custos, saindo de 106 para 76. O lucro líquido, que era de menos 49 milhões, passou para menos 31, ou seja, houve uma redução no lucro bruto, que era pior para todos os efeitos em 2019. O EBITDA ajustado 2019-2020, apesar do resultado trimestre a trimestre, né, 2019 para terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020 ter sido positivo, no ajustado anualizado há uma diferença que é de menos 1.828,9%, né? Apesar do resultado ter sido melhor em relação trimestre a trimestre dos 2 anos, o atual e o anterior. O volume de relógios vendidos em 2019 até o presente mês recorrente foi de 1.745 e em 2020 978, ou seja, houve uma redução na quantidade de relógios em torno de 43,9%. E o preço médio dos relógios, que teve um aumento, né, foi de 143 para 151, com aumento de 6,3% no valor das unidades vendidas. Eu queria aqui puxar uma ressalva sobre a Tecnos, que é uma empresa que ela tem uma quantidade muito grande de lojas, né, situadas localizadas, melhor dizendo, em shopping centers principalmente. Ela sofreu muito com o fechamento dos shopping centers. Então, sendo bem sincero, eu acho que os números dela estão vindo até menos piores do que eu imaginava inicialmente que poderiam vir. Mas, como sempre, essa é a minha visão, tá, gente? Bom, em relação à receita líquida, ele fala que no terceiro trimestre de 2020 a receita líquida registrada foi de 66,9 milhões, representando uma queda de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Como eu falei, foi menos pior do que eu imaginava. No canal de atacado, depois de um forte declínio de venda no segundo trimestre, a companhia apresentou melhoras sequenciais nesse trimestre. Melhoras não significa que o resultado foi bom, tá? O ajuste a valor presente sobre a receita bruta foi de 0,8 milhão no terceiro trimestre de 2020, representando uma queda de 52,5% devido a
tanto a redução do prazo médio de faturamento quanto a menor taxa de juros. Tal ajuste não tem efeito caixa, né, como a gente já sabe, pois a parcela deduzida da receita bruta no momento da venda retorna para a companhia, sendo creditada na receita financeira no momento do recebimento. Então, o que nós temos aqui nos nossos números? Vamos olhar para cá e vamos olhar para cá também. Bom, trimestre a trimestre, terceiro trimestre de 2019, uma receita bruta de 87,5 ante uma receita bruta de 76,9 no trimestre atual, com a variação de menos 12%, ou seja, negativo em 10,6. Ajuste de valor presente sobre a receita, a gente sabe que isso aqui ele não representa uma variação em cima do caixa, né? Que teve uma variação de 0,8, com uma queda média de 52,2%, dando uma variação positiva de R$900 mil, ou seja, 0,9 milhão. Imposto sobre venda caiu de 13,1 para 9,3, uma melhora em relação ao imposto de venda de 3,8, uma queda de 28,7%. Ajuste do valor presente sobre imposto de 0,2 para 0,1, dando uma diferença de 64,5%, ou seja, uma piora de 0,2, não tem nada de especial. A receita líquida saiu de 73 milhões para 66,9, uma queda de 8,4%, que já estava ali em cima, que representam 6,1 milhões de reais. Olhando o anualizado 2019 a 2020, temos uma variação de 40,9% a menos, né, em relação ao mesmo ano em 2019, saindo de 253,6 para 149,9. Esse valor presente sobre receita eu não vou analisar, até porque ele é não recorrente sobre caixa. Nesse caso, imposto sobre venda caiu de 37,7 para 21, teve uma melhora no valor do imposto pago. Ajuste sobre presente valor de imposto 0,7 para 0,3, também não foi ruim, porém houve uma queda total na receita líquida da ordem de 40,1%, representando 84,9 milhões. Isso é claro, reflexo da pandemia, infelizmente. Bom, continuando, aqui vem aqueles 10,1 milhões que eu tinha marcado lá no primeiro ou segundo slide, falando sobre os números da empresa, né? A companhia apresentou o crescimento de 8,9 milhão do EBITDA, passando de 1,2 milhão no terceiro trimestre de 2019 para 10,1 milhões no terceiro trimestre de 2020, ou seja, uma melhora muito boa. Ele diz que esse resultado é fruto da recuperação gradual das vendas associada ao ganho de margem bruta e maior eficiência de despesas, tanto por ações temporais para preservação de caixa, quanto por medidas estruturais mapeadas no plano de turnaround e antecipadas durante a pandemia, né? E aqui a gente consegue ver, inclusive, essas variações. Se a gente pegar e olhar aqui, só olhando em especial o terceiro trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre de 2019, o lucro líquido saiu de um prejuízo de 2,6 milhões para um lucro de 3,7 milhões. Depreciação e amortização saiu de 3,1 para 2,7. O resultado financeiro saiu do negativo de 3,1 para melhor, mesmo negativo em 1,7, né? Imposto diferidos, ele teve uma queda, era positivo de 1,8, virou negativo de 2,9. O EBITDA, segundo o artigo da CVM 5217 de 12, esse eu não li esse artigo ainda, vou ser bem sincero para vocês, ele sai de 1,8 para 10,50. Provisionamento e contingência era de 2,4 milhões, veio para 900 mil reais, ou seja, 0,9 milhões, né? E lá embaixo, o que interessa para a gente, né, que é o EBIT ajustado, que saiu de 1,2 milhão para 10,1 milhão. Segundo ele, como eu disse, com o aumento daquele lucro bruto no trimestre em relação ao trimestre de 2019. Olhando anualizado, os números não ficam tão bons, mas trazem uma perspectiva de melhora, vamos dizer assim. O lucro líquido em 2019 era de menos 49 milhões, passou com lucro líquido de menos 31 milhões, ou seja, despiorou, vamos dizer assim, né? A depreciação e amortização saiu de 9,1 para
8,4. O resultado financeiro, é claro, foi negativo por conta de todos os problemas que teve. Ele já foi, esse 18,3 já apareceu lá atrás no caixa. Os impostos diferidos foram menores, né, em relação a 2020 por conta da menor venda. Esse ajuste de EBITDA, que era de 50,9, veio para 17,9, segundo essa instrução da CMV. Previsão de contingência, que era negativa, que era de 7,3, passou para 1,9. Imagino que ele tenha feito essa previsão de contingência pensando em problemas com recebimento de parceiros. O caixa de 2019 teve um tal do impacto extraordinário, que eu depois tenho que dar uma olhada para ver o que foi. Se alguém quiser que eu olhe depois os números para ver o que foi esse impacto aqui de 40,4, mas eu imagino que esteja sendo algum não recorrente, né, de pagamento. De 2019, o ajuste de EBITDA saiu de 1,1 para menos 18,5, mas isso dado aos números. Mas olhando os números de uma forma geral, houve uma despiora da empresa, vamos dizer assim. E que se de repente não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, poderia ter sido bem melhor. Olhando o demonstrativo de resultado da empresa, olhando lado a lado o trimestral com o acumulado, o que nós temos? Uma receita líquida, só confirmando, no terceiro trimestre, que era de 72.978 para uma receita líquida menor a 66.869 no terceiro trimestre de 2020. Custo com vendas, houve uma redução, é claro que se houve uma redução, apesar de não ter havido uma redução tão significativa, mas o custo com vendas foi melhor, provavelmente, por quê? Shoppings fechados, muitas unidades fechadas, né? Imagino que é algo parecido. Lucro bruto ficou literalmente estável, com uma ligeira melhora, né, ante o terceiro trimestre de 2019, saindo de 32.345.000 para 32.798.000. Houve uma redução drástica nas despesas com vendas, é claro, né, principalmente pelas lojas de shopping fechada. Houve um aumento, né, do provisionamento de contas a receber. As despesas administrativas reduziram de 9.902 para 7.915. Tem outros líquidos aqui que era positivo de 2,91, foi para um negativo de 1.424. O final, abatendo para lá e puxando para cá, lucro operacional que era negativo de 1.307.000 para um lucro positivo de 7.822. Olhando o lucro antes de imposto, na qual o resultado era negativo em 4.375 para um positivo de 6.125. E um lucro líquido final que sai no terceiro trimestre de 2019 para um valor negativo de 2.570.000 para um valor positivo de 3.689. Ou seja, o processo de turnaround da empresa parece que está apresentando resultados positivos. Olhando o acumulado anualizado, né, fazendo 2019 a 2020, ele sai de um valor acumulado de 2.111.400 para um valor de 126, ou melhor, 211.487 para um valor de 126.615. Ou seja, menor, é claro, justamente por questão da pandemia. O lucro com vendas, que era negativo em 151 milhões, reduziu drasticamente para 72,963 milhões. Ou seja, como eu disse, veio despiorando bastante. Tanto que isso refletiu diretamente onde? Em cima do lucro bruto, que apesar de, em 2019, ter sido uma receita bem maior, o lucro teve uma diferença aí de 7 milhões em relação a 2019 para 2020. Olhando o lucro operacional, era negativo em 59.988, ou seja, bem alto, literalmente caiu pela metade, né, para 26 milhões, também negativo, 496, mas bem melhor do que em 2019. Olhando o lucro antes do imposto, que era de um prejuízo de 64,849 mil
para um prejuízo de 44.648, ou seja, menor do que em 2019, da mesma forma, mesmo com todos os problemas que a empresa passou, né, de lojas fechadas, de shopping principalmente. E o final, no lucro líquido, um prejuízo que era de 49,25 milhões para um prejuízo de 31.015 milhões, ou seja, a empresa vem reduzindo, né, de certa forma, os seus números, e se continuar dessa forma, continuar levando de repente o processo de turnaround da forma séria como está levando, pode ser que ela passe a dar um lucro consistente nos próximos trimestres. Bom, apesar disso tudo, algumas informações para se manter ligado e de olho. Como ela diz aqui, o grupo técnico encerrou o terceiro trimestre com uma dívida líquida de 65,7 milhões, representando um aumento de 29,2 milhões comparado ao mesmo trimestre de 2019, ou seja, a dívida líquida da empresa aumentou. E com um aumento de 1,4 milhão antes da posição do segundo trimestre de 2020, ou seja, ela continuou com um aumento da sua dívida líquida. Isso é uma informação para se ficar de olho. Se a dívida da empresa continuar aumentando, por mais que ela melhore os valores de margem bruta e por mais que as suas margens aumentem, acaba não compensando uma coisa para outra, acaba ficando 6 por meia dúzia. Bom, a companhia apresentou um aumento de dívida bruta da ordem de 21 milhões em comparação com o trimestre anterior, principalmente pela subscrição das carteiras de crédito que figuravam como saldo de fornecedores e foram convertidas em dívida. Bom, justifica um pouco. Dívida bruta da empresa no terceiro trimestre de 2019 eram de 119 milhões, no terceiro trimestre de 2020 é de 150,8 milhões. O caixa da empresa ficou basicamente inalterado, de 82,9 milhões para 85,1 milhões, tá? Ou seja, não houve grande aumento em caixa, né? Trimestre a trimestre, houve uma boa melhora em relação ao segundo trimestre de 2020, né? E a dívida barra caixa, né, saiu no terceiro trimestre de 2019 de 36,5 para 65,7. Uma outra informação também importante que tem que se ficar de olho é essa aqui, que fala que o caixa líquido consumido das atividades de financiamento foi de 17,6 milhões, principalmente por um consumo de caixa de 26,4 milhões por constituição da garantia bancária. Dada por parte da dívida é garantia por duplicatas, com o impacto da pandemia nas vendas, né? A companhia também teve redução de recebíveis, garantindo parte da dívida com caixa próprio, ou seja, ela teve queimando caixa para poder conseguir segurar as dívidas. Esse efeito é reduzido por medida da companhia em recuperação das suas vendas por vistas a partir do terceiro trimestre. Adicionalmente, a companhia teve a captação líquida de 9,4 milhões, sendo resultado tanto de novas captações para subscrição das cartas de crédito e pagamento de fornecedores, quanto a amortizações pagas. Um outro detalhe também é esse aqui, ó. A companhia novou sua obrigação com os credores financeiros até 2025, ou seja, para aproximadamente 4,3 anos na média, ou seja, ela rolou algumas de suas dívidas do curto prazo um pouco mais para frente, com prazo médio para 2025. Bom, despesas com vendas administrativas, a companhia reduziu alguns fatos positivos, 34,1% das despesas de vendas administrativas, passando de 35,7 milhões no terceiro trimestre de 2019 para 23,6 milhões no terceiro trimestre de 2020. Esta redução é resultado do esforço de preservação de caixa, da antecipação das ações de ganho de eficiência mapeados no plano de turnaround, né? Ou seja, estão tentando manter o planejamento
o mais rígida o possível. Nas despesas com venda, houve uma redução de 39,5, ou seja, 10,2 milhões, comparados ao mesmo trimestre de 2019. É claro, as lojas fechadas teve uma redução nas despesas com venda. Congelamento de investimento em ações de marketing e trade e redução de gastos com serviços de terceiros e redução de viagens. Isso tudo reflexo da pandemia. As despesas gerais administrativas apresentaram uma queda de 20,1%, ou seja, 2 milhões comparado ao mesmo trimestre de 2019. As principais alavancas de redução foram nas despesas com pessoal, redução de serviços terceiros, viagens e aluguéis. E, como ele diz, apesar de algumas ações de redução de custo terem efeito predominantemente temporal, a maioria das ações implementadas no trimestre tiveram impacto positivo relevante na performance financeira e econômica do longo prazo da companhia, e em especial a implementação de reduções estruturais na base de custo da empresa durante o período de pandemia, que poderá acelerar o processo de turnaround da companhia e seus resultados esperados. Bom, e para finalizar, a meu ver, eu acho que a empresa tem que apresentar ainda bons resultados nos próximos trimestres para se tornar uma empresa com possibilidade de aporte ou investimento, tá? É claro que isso aqui não é nenhuma recomendação para você comprar ou vender as ações que você tenha, por exemplo, na tua carteira. Isso é minha visão particular, né? Porém, se ela continuar levando todo o processo de reestruturação que ela está fazendo a sério, e infelizmente ela foi pega nessa pandemia como várias outras empresas e mesmo assim conseguiu se manter aparentemente bem, né? Vamos esperar os próximos resultados e ver se ela continua mostrando números positivos nos seus próximos balanços, e quem sabe num próximo review, né, já se possa pensar em se montar uma posição com relação às ações da Tecnos. E é claro, ela apresentando algum fato relevante novo ou algo que eu acho que possa ser importante, né, para o desenvolvimento da empresa e importante pela visão de quem pensa em se tornar sócio da empresa, ou para quem tem e futuramente possa haver a necessidade de se desfazer das suas ações, eu vou trazer um novo vídeo, sempre lembrando que esse vídeo ele foi feito porque a Tecnos Group é uma das empresas que fazem parte, né, daquela nossa análise de ações com valores até R$2. Eu vou deixar um link, vamos dizer assim, com a playlist num card aqui em cima, para quem não viu ou para quem quer ter uma noção de outras empresas que estão com um valor de ação razoavelmente baixo na Bolsa Brasileira. E mais uma vez, se esse vídeo te ajudou ou acrescentou algo ao seu conhecimento, deixa seu like, se inscreve e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. É claro, não deixe de compartilhar. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, não tem problema, porém comente por que você não gostou, para que possamos estar cada vez mais melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Mais uma vez, um muito obrigado a todos e bons investimentos.